levantar um clamor agora ao Senhor. Foi cantado aqui sobre o milagre. Hoje o teu milagre vai chegar. Você crê nisso? Aleluia. Se você crê, ele vai chegar. Porque é pela fé. E a fé a gente não precisa ver para crer, mas a gente crê e aí a gente vai ver o milagre acontecer. Eu não sei qual é a tua luta nesta noite. Eu não sei o que está afligindo a tua mente, o que está afligindo o teu coração. Não sei se é um problema de saúde, não sei se é um desemprego, não sei se é alguém preso em algum tipo de vício. Eu não sei qual é o teu inimigo, qual é o teu adversário, o que o inimigo, o adversário está usando agora para te ferir, para roubar a tua paz, para roubar a pureza do teu coração, trazendo intranquilidade. Eu não sei. Foi lido aqui o Salmo 91. Esse salmo nos inspira a termos confiança. É através da confiança. Confiança é fé. Confiança é fé. Fé é confiança. Deposita a tua confiança, deposita a tua fé no teu Deus Altíssimo e você vai ver coisas acontecerem. Você vai ver milagres acontecendo. Nós sabemos que o mundo que estamos vivendo está indo de mal a pior. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de nós. E precisamos do Senhor. E precisamos da sua mão forte sobre a nossa vida. Por isso agora eu convido a você, aonde está, onde você estiver, aonde essa voz está alcançando agora. Agora você vai olhar para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro. Teu socorro não vem de homem nenhum, teu socorro não vem de dinheiro, mas o teu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Agora busca a tua fé, e você tem fé dentro de você. Ela pode estar pequenininha agora, mas busca essa fé agora, e ela vai crescendo, ela vai crescendo. Oh, meu Deus, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos e pensa em Deus. Fecha os teus olhos e pensa no Senhor Jesus. Agora, Ele morreu para te trazer salvação. Ele morreu para que você não vivesse uma vida de amargura, uma vida de tristeza contínua, uma vida de depressão, uma vida de preocupação, uma vida de choro. Ele não morreu para que você vivesse assim. Ele morreu para que você tivesse vida, e vida plena, vida com alegria, vida com paz, vida com confiança, com segurança. Entrega a tua causa agora ao Senhor. Entrega o teu problema a Ele agora. Entrega. Nós vamos estar orando agora. Junte-se a nós nessa oração e eleva a Deus agora o teu clamor e a tua súplica. Meu Deus e meu Pai, Senhor, nesse momento nós queremos clamar, nós queremos rogar, nós queremos suplicar por todos os necessitados, todos que estão necessitando de uma bênção, Senhor, todos que estão necessitando de uma provisão tua, Senhor, todos que estão precisando de uma manifestação poderosa tua agora. Senhor, ouve agora os clamores, Senhor, ouve agora, Senhor. Se a causa impossível for uma doença, for uma enfermidade, Senhor, que para homens não tem jeito, para homens não tem cura, Senhor, mas Tu és o médico dos médicos. Entra nessa causa agora, Senhor, toda enfermidade seja destruída em nome do Senhor Jesus. E eu te entrego os enfermos agora, Senhor, todos aqueles que estão agora, Senhor, no leito, Senhor, no hospital, numa enfermaria, no CTI, numa UTI, Senhor, vai alcançando, faz a ronda, Senhor, vai tocando, e a enfermidade vai sendo dissipada, sendo destruída, e o milagre vai chegando naquele hospital, Senhor. Olhos verão o sobrenatural acontecendo dentro desse hospital, seja ele público, seja ele particular, Senhor. Olha eles aí desesperados, chorando, não
Senhor, que sejam livres, Senhor, desse cativeiro, dessa opressão, Senhor, dessa violência, desse derramamento de sangue, Senhor. Deus, abençoamos os bairros aqui, abençoamos, Senhor, a Taquara, abençoamos a Cidade de Deus, abençoamos a Gardênia, o Anil, Curicica, Senhor, Praça Seca, Senhor, oh meu Deus, Rio das Pedras, Senhor, oh Deus, nós abençoamos todo espírito de violência, todo demônio, todo espírito do mal, Senhor, que pensa que estão dominando esses lugares, caiam por terra em nome do Senhor Jesus. Todos os planos do inimigo sejam frustrados, planos de levar vida essa noite estão frustrados em nome do Senhor Jesus. Alcança, Pai, alcança, Senhor, o nosso município, alcança o nosso estado, alcança todos os estados da nossa nação. Violência, em nome de Jesus, nós não vamos aceitar, nós não vamos recuar, mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a oração da tua igreja, contra o clamor da tua igreja. Nós buscamos no nosso Deus a paz, e que essas vidas, Senhor, sejam tocadas por ti nesta noite. Toque nessas vidas agora. Senhor, encontre sedentos agora que queiram beber a água da vida, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós profetizamos, nós declaramos, Senhor, salvação para os nossos arredores, salvação para esse condomínio, salvação por esse bairro, pelos bairros adjacentes, salvação em nome do Senhor Jesus. Senhor, se a dificuldade for de desemprego, Senhor, ajuda esse pai, ajuda essa mãe que essa hora não tem o que comer, comprar de comida para dar a seus filhos, a sua família, pois lhe falta um emprego. Abre portas de emprego para esse chefe de família, para essa mãe, abre porta de emprego, Senhor. Nós te pedimos, opera esse milagre, Senhor, que receba um telefonema, que receba uma mensagem, que receba um áudio, mas Senhor, que o emprego chegue, Senhor. Oh meu Deus, o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta, Deus. Abençoa, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque a tua presença está aqui conosco. A tua presença está aqui. A tua presença está no coração de cada um que crê. Eu me lembro agora da Maria, Senhor. A tua presença está no coração da Maria que não pode estar aqui conosco. Visita ela, Senhor. Que a tua paz encha o coração da Maria. Renove as forças dela, Senhor. Cuida da Maria, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque nós temos a quem recorrer. É o nosso Deus poderoso. É o nosso poderoso Deus. Obrigada, Jesus, porque é no teu nome que nós podemos chegar até o trono do Pai. É através do teu nome. Tu nos deu o teu nome para quando nós orarmos em teu nome. E é no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Você crê? Amém. Que a tua vitória já chegou. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra que o Senhor quer falar comigo e contigo essa noite é que Ele te chama. Ele te chama, irmão Zeca. Ele me chama. Ele chama cada um de nós. Aleluia. Venha viver uma vida no Espírito. Venha viver uma vida no meu Espírito. Não vivas uma vida na carne. Se eu tivesse que dar um tema para essa palavra, seria: não quero viver mais na carne. Eu quero viver no Espírito. No Espírito Santo. E nós fomos chamados para conserto todos os dias da nossa vida. Todos os dias o Senhor nos chama. E nos chama para um conserto. Nos chama para uma restauração. Nos chama para uma purificação. Essa é a vida no Espírito. Porque a palavra de Deus diz
vamos chegar à santificação e vermos a face do Senhor. É em santidade. E como é esse processo, pastora? Esse processo, ele requer renúncia. Renúncia. Quer viver em santidade? Você vai viver uma vida de renúncia. Você vai negar o seu próprio eu e dizer sim, Senhor. Você vai dizer sim para a vontade do nosso Senhor. É Ele que governa a nossa vida. É Ele que governa o nosso interior. Então é vivendo de renúncia a cada dia, renunciando o nosso eu, renunciando as nossas vontades, renunciando os desejos do nosso coração, que muitas das vezes são desejos maus. Porque fomos gerados no pecado. Dentro de nós não existe só desejos bonzinhos, mas existem os desejos maus. Porque isso nos veio como herança pelo pecado de Adão. A desobediência de Adão gerou em nós o pecado, gerou em nós a morte, a separação. Quando pecamos, ficamos separados da presença de Deus. Quando eu e você pecamos, ficamos separados da presença de Deus. E olha, não é só pecadão que vai nos separar da presença de Deus. É pecado. Qualquer transgressão nos separa da presença de Deus. Mesmo você dizendo uma mentira, tendo um pensamento que não é bom, e até se você matar alguém, vai te separar da presença de Deus. E tudo que nós não queremos é ficarmos separados da presença de Deus. Tudo que eu não quero e que você não quer é ficarmos separados da presença de Deus. Porque Deus é a nossa fonte de vida. Como vamos ficar separados da presença de Deus? Não podemos. É tempo de estarmos agarrados a Deus. Aonde Deus está, eu quero estar. Aonde Deus está, eu vou atrás. Eu quero estar com Deus. Eu preciso estar com Deus. E o seu pecado vai nos afastar dessa presença gloriosa. E conforme foi dito lá no domingo passado, quando nós pregamos aqui no Salmo 51, Davi, todos conhecem o pecado que Davi fez, o que o afastou da presença de Deus. Mas devido ao coração contrito de Davi, isso trouxe a presença de Deus de volta para ele. Porque Davi, ele pecou feio. Não existe pecado bonito, né, irmãos? Todo pecado é feio, né? Davi pecou, teve pecados terríveis, mas ele reconheceu cada um deles. Ele reconheceu, houve um reconhecimento da parte de Davi que ele havia pecado. O pior, ele havia transgredido a lei, o mandamento, porque Davi conhecia o mandamento. E quando Davi cometeu aqueles erros todos que ele cometeu, quando ele decidiu olhar com um olhar impuro para uma mulher, sendo ele casado e a mulher casada, ele sabia que no mandamento, na lei, estava escrito: não adulterarás. Ele sabia, ele era conhecedor de que ele estava fazendo aquilo que não era, não podia, mas ele assim mesmo, ele persistiu. E quando acontece essa persistência, é aí que entra a iniquidade. Iniquidade é quando a gente quer pecar. A gente está consciente, mas a gente tem prazer naquele pecado. Iniquidade significa encurva. A iniquidade é uma inclinação. Ela te força a se encurvar.
curvar. Mesmo você conhecendo a lei, o mandamento, mas você não tem forças. E você se curva, se inclina para aquele desejo mau. E você tem até prazer naquilo. E você até se vicia naquele desejo mau. Isso é a iniquidade. Isso é o coração do iníquo. O coração do iníquo não abriga justiça, só abriga a injustiça. E Davi tinha conhecimento que ele tinha essa iniquidade, pois ele não conseguia afastar da sua mente, do seu coração, aqueles desejos impuros para com Betseba. E quando, depois que ele comete, que ele dorme com Betseba, e que ela fica grávida e ele manda matar o marido, outro pecado, outra transgressão, assassinato. Outra, foi um abismo chamando outro abismo na vida de Davi. Mas Davi, depois ele teve a consciência de tudo que se passou com ele. Ele teve consciência da transgressão, que ele foi um transgressor. Ele teve consciência da perversão moral dele, a iniquidade. E ele teve consciência do pecado dele. E ele pede: Senhor, apaga as minhas transgressões. Senhor, lava as minhas iniquidades. Senhor, purifica-me do pecado. Não basta lavar, Senhor. Davi ficou tão indignado com a sujeira dentro dele, porque o pecado causa sujeira, que ele não ficou satisfeito só com apagar, ele não ficou satisfeito só com lavar, mas ele queria que aquela mancha sumisse da vida dele, que viesse a purificação. E por isso que nós estamos batendo nessa mesma tecla. Nós queremos Deus, nós queremos presença de Deus, nós precisamos curar as nossas iniquidades. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 14. Olha a epígrafe desse texto: exortação à paz e à sinceridade. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação. Santificação é o processo de nos tornarmos santos através de diariamente vivermos em santidade aqui na terra, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Essa raiz de mágoa venenosa são as iniquidades dentro de nós. Elas são ervas venenosas e elas são contagiosas. Elas contaminam quem está ao nosso lado. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre as contaminações. Como nós, eu e você, se não formos tratados, curados, nós podemos ser agentes transmissores de iniquidades. Se nós não buscarmos em Deus a cura para o nosso interior, se nós não buscarmos em Deus as nossas transgressões serem apagadas, iniquidades serem lavadas e o nosso corpo ser purificado do pecado, nós seremos agentes transmissores de iniquidade. A iniquidade, ela vai direto, essa raiz, ela vai direto para o teu caráter, personalidade, índole. Ela vai direto, porque chegando lá, ela vai fazer com que o teu caráter, a tua personalidade, a tua índole se encurve. Ela vai distorcer o teu caráter.
Deus nos chama hoje. Vamos olhar para o nosso interior e vamos fazer uma limpeza, uma faxina. Não vamos deixar a iniquidade nos encurvar, a iniquidade nos inclinar para o pecado. Não vamos ficar viciados no pecado, não vamos ter prazer no pecado, não vamos nos saciar com as perversidades da vida, com as malignidades da vida. Vamos nos limpar. Tem um texto que eu gosto muito de Jesus falando ali com os saduceus, com os fariseus, acho que é Mateus capítulo 15, e Jesus está falando ali com os fariseus, porque os fariseus e os saduceus queriam tirar onda com Jesus. Falavam assim para Jesus: Senhor, mestre, por que os teus discípulos não lavam a mão, como é de costume do nosso povo? Porque eles não fazem o que nós fazemos? Isso faz parte da nossa cultura, isso faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida diária. Por que eles não fazem a mesma coisa? Por que eles nos desrespeitam? Questionando com Jesus um hábito, um costume. E Jesus chega para ele e fala assim: vocês estão me questionando um hábito, um costume de lavar as mãos. Se vocês não praticam o mandamento, vocês estão cobrando dos meus discípulos praticarem aquilo que é um hábito, que é uma cultura, que é algo passado de geração em geração, e vocês mesmo não cumprem o mandamento do Pai. E Jesus vai lá e esfrega na cara deles e fala: olha, o mandamento do nosso Pai diz: honra teu pai e tua mãe, para que você não seja morto nessa terra, para que você tenha vida longa nessa terra. E o que vocês fazem, hein? O que vocês fazem? Vocês tampam esse mandamento da frente de vocês, e vocês chegam lá no templo e dizem: olha, eu não vou poder ajudar meu pai e minha mãe, que está um idoso, que está um senhor e uma senhora, porque eu estou dando todos os meus recursos para a casa do Senhor. Por isso eu estou livre da responsabilidade de cuidar do meu pai e da minha mãe. Na realidade, Jesus ali falando, porque eles tinham esse costume de negociar a velhice do pai e da mãe. Eles chegavam lá no templo e diziam que ia dar todo o dinheiro deles para a casa do Senhor, e por conta disso ficavam isentos de tomar conta do pai e da mãe. E quando chegava lá na hora de dar, eles já tinham um negócio já com os sacerdotes lá do templo, que eles não davam o dinheiro todo, não. Eles davam parte do dinheiro e ficavam com parte para eles. Eles negociavam para ficar livre da responsabilidade de cuidar do pai e da mãe. Então os sacerdotes do templo ganhavam e eles também ganhavam, e o pai e a mãe ficavam abandonados. Que hipocrisia! Que hipocrisia! Estão cobrando o lavar das mãos. Se o teu coração está todo podre, a tua mente está toda podre com má intenção, e Jesus fala: olha, o mal não é o que você come, não é o que você come que vai te tornar impuro, mas o mal é aquilo que sai de dentro de você, porque aquilo que você come depois vai para o esgoto. Aquilo que você come vai para o esgoto. Agora, o que você fala vai atingir uma outra vida, vai atingir, pode matar uma outra vida. Que hipocrisia! Que hipocrisia o interior de vocês. Vocês não entendem nada. Vocês leem as leis, vocês leem os mandamentos, mas vocês não cumprem porque vocês não entendem. Vocês são como, falou para os fariseus, escribas, vocês são como um cego guiando outro cego. Vocês são cegos e o povo é cego. Falta visão
nosso coração. Porque se nós não cuidarmos, o nosso coração, ele é um abrigo de intenções boas, mas também de intenções cruéis, terríveis, desígnios maus habitam o nosso coração. Se a gente não estiver cuidando dele, pode estar saindo pela nossa boca desígnios maus, vindo direto do nosso coração. Como diz lá em Mateus capítulo 15, o próprio Senhor nos ensinando. Como nós vemos isso na palavra de Deus, vários homens de Deus escrito ali na palavra. Deus tinha um propósito na vida deles, mas por causa da iniquidade, por causa da transgressão, os propósitos de Deus, eles foram como que desvirtuados. Deus não queria que acontecesse daquele jeito. Deus tinha uma maneira certa para acontecer. Mas sabe aquela volta de 40 anos de deserto que era para ser feito em uma semana? Assim, quando não estamos com o nosso interior saudável, não podemos cumprir os propósitos de Deus da maneira que Deus quer. Se estamos contaminados no nosso interior, não vamos cumprir o que o Senhor tem para a nossa vida aqui na terra. E nós temos que nos preocupar com isso. Assim como a gente se preocupa com a nossa saúde física, assim como a gente vai a um médico cuidar do coração, cuidar da visão, nós precisamos cuidar do nosso espírito, nós precisamos cuidar do nosso interior, verificar se há raízes de iniquidade, para não chegarmos ao ponto de profanação. Como cita ali em Hebreus 12, Esaú foi um profano. Por que Esaú chegou nesse ponto de profanar? Porque ele não foi tratado, ele não quis receber o tratamento de Deus. Eram gêmeos dentro do ventre de uma mãe, não era um bebê só, eram dois. E os dois brigavam dentro do ventre da mãe, porque eles estavam simbolizando duas nações em guerra, duas nações feridas. E eles nasceram dentro, eles foram gerados nesse meio de feridas, de discórdias. Foi ali no ventre da sua mãe o tempo todo lutando um com o outro. E nasce Esaú primeiro. E Deus ainda fala com a sua mãe. Sabe por que eles lutam? Porque eles estão simbolizando duas nações que vão lutar, que não vão se entender, que não vão agir como irmãos. Mas eu vou te dizer, o Senhor manda dizer para Rebeca: o maior servirá ao menor. O maior servirá ao menor. O maior foi Esaú, que nasceu primeiro. Jacó nasce depois, agarrado no calcanhar. Por isso o nome dele Jacó, porque ele sai agarrado no calcanhar de Esaú. Mas nascem duas vidas que precisam ser tratadas, porque foram geradas num ventre, disputando os 9 meses ali dentro. Tanto Esaú quanto Jacó precisavam de um tratamento. E aí, por causa da mãe receber essa palavra, que o maior ia servir o menor, a mãe erra também. A mãe começa a dar uma dedicação especial ao mais novo. Olha o erro da mãe. Estão vendo como é que a inclinação no caráter, ela vai sendo moldada desde pequeno? A mãe queria dar o jeitinho dela. Bom, se Deus falou que o menor vai servir o maior é o Jacó, então eu vou dar uma atenção especial. E foi largando Esaú foi crescendo, agarrado ao pai, porque a mãe dava toda a atenção pro menor. E no final de tudo, todo mundo conhece a história. Ela influencia Jacó a enganar o seu próprio pai. Jacó já estava tomado pela iniquidade. O caráter, a personalidade de Jacó já estava toda encurvada, inclinada para o espírito de enganação. Precisava
precisavam ser tratados. Isaú e Jacó precisavam ser tratados, ter o seu interior tratado. Eu e você precisamos de tratamento. Só que aí todos conhecem a história. Jacó teve que fugir, e nesse processo de fuga, que ele sai do meio da sua parentela, é ele sozinho com Deus. Deus só pôde tratar Jacó porque ele saiu do meio. Ele saiu do meio e ficou ali, vulnerável. Agora é eu e Deus. Agora é eu e Deus. Deus pôde entrar no caráter de Jacó e começar um tratamento que durou mais de 20 anos na vida de Jacó. O caráter de Jacó foi totalmente tratado por Deus. Totalmente tratado por Deus em todos os anos que ele ficou lá, na parentela da sua mãe. E por último, teve aquele tratamento que todos conhecem aqui, que foi lá a luta com o próprio Deus, né? Ele ia se encontrar com seu irmão depois de anos, e aquele irmão que ele tinha traído, que ele tinha roubado a primogenitura, que ele tinha enganado o irmão. Mas o irmão não foi santinho. O irmão também tinha iniquidade dentro dele, porque o irmão cedeu o desejo da gula, da fome desesperada, e ele desprezou a primogenitura. Ele vendeu uma herança de família por causa de um prato de comida. Imagina você pegar a tua herança que teu pai, teu avô, teu bisavô deixou, aquela joia preciosa, e você ali trocar por um prato de comida, teu bem maior, tua segurança, você deu por um prato de comida. Então vejam, os dois erraram. Jacó enganou, errou. Isaú errou porque desprezou aquilo que era de Deus para a vida dele. Ninguém brincava com primogenitura, era algo sério. O primogênito, ele herdava mais que os outros irmãos, ele era mais respeitado, e ele desprezou. Os dois precisavam de tratamentos, só que Esaú continuou na zona de conforto dele, só praticando. Cada vez mais Esaú ia se enterrando na idolatria, nas mulheres que ele se casava, que ele fazia aliança, outros povos, outras culturas. Jacó não, se desvencilhou, e o agir de Deus, a escola de Deus, o hospital de Deus pôde estar agindo na vida de Jacó. E quando ele se depara ali, naquele lugar, sozinho com Deus, e ele vai, o anjo, a teofania, não foi o anjo, foi a própria presença de Deus, veio até Jacó, e ele pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: Jacó. Qual é o seu nome? E ele começa a lutar com aquele ser que estava como se fosse um ser humano ali. Ele luta a noite toda porque ele viu que não era um humano como ele, era o próprio Deus, e ele precisava arrancar de dentro dele aquela iniquidade, aquela plantação de iniquidade que fazia com que ele fizesse tantas coisas que ele não queria fazer. Ele precisava ficar livre daquele mal que estava dentro dele, e ele luta, ele reúne todas as forças e luta com o anjo do Senhor. Guerreou a noite toda. Eu me lembro de um cântico que diz: eu não quero mais pecar, eu não posso mais pecar. Eu acho que Jacó estava com esse pensamento: eu já fiz tanta coisa errada na minha vida, pelo meu caráter distorcido, inclinado para o mal, e eu não quero mais isso. Chega de fazer o mal, chega de transgredir, chega de ter iniquidade e contaminar todos que estão próximos de mim. Todos conhecem a história de Jacó, não foi uma história fácil. Ele teve muitas lutas, talvez pela influência do seu caráter distorcido. Quando eu me lembro dessa história de Jacó, eu me lembro do apóstolo Paulo.
Romanos 7. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. Não se importem pela leitura longa, mas a gente precisa entender o que Jacó estava sentindo, lendo as palavras de apóstolo Paulo, centenas de anos depois. Apóstolo Paulo diz assim: a lei condena, Jesus liberta. Portanto, que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei. Quando não havia lei, era difícil saber o que Deus não queria que fizesse. Mas depois que a lei foi feita, ficou mais fácil olhar para aqueles mandamentos e olhar para aquelas leis e falar: Deus não quer que eu minta, Deus não quer que eu saia matando ninguém, Deus não quer que eu saia cobiçando as coisas do próximo, Deus não quer que eu tenha outros deuses diante de mim. A lei serviu para exibir o que Deus não queria que fizéssemos. Então, de fato, a lei é boa, a lei não é ruim. Porquanto, na realidade, eu não haveria conhecimento da cobiça, se primeiro a lei não tivesse dito: não cobiçarás. Verso 8. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Entenderam as palavras do apóstolo Paulo? A lei é boa, a lei está me sinalizando o que é cobiça e que Deus não quer que eu cobiça. Mas assim como a lei é boa para nós, o diabo também conhece a lei, e ele vai usar essa própria lei para te tentar. Então, se você está lendo não posso cobiçar, ele vai te colocar nas situações onde você vai ser tentado a cobiçar, porque o que o diabo quer é que você transgrida a lei de Deus. Era isso que o apóstolo Paulo estava tentando nos ensinar. Talvez se Jacó tivesse essas palavras do apóstolo Paulo, ele entenderia o que estava se passando com ele. Versículo 9. Antes eu vivia sem lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu fui ferido de morte. Quando não havia lei, eu não sabia que não podia cobiçar, mas agora que tem a lei, que eu sei que não pode cobiçar, eu sou tentado e aí eu caio, e aí eu morro. Verso 10. E descobri que o mandamento que era para a vida transformou-se em morte para mim. O mandamento, que é uma coisa boa, que nos permite fugir do pecado, não praticarmos o pecado, não desobedecermos a Deus, agora, por causa das tentações de Satanás, que está com o holofote em cima desses mandamentos, eles se tornaram morte para mim. Apóstolo Paulo falando, verso 11, porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me e por meio dele me matou. De maneira que a lei é santa e o mandamento também é santo, justo e bom. Portanto, isso significa o que era bom tornou-se morte para mim. Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Que o que era bom tornou-se morte para mim. É por causa do corpo do pecado. É por causa do corpo, a inclinação para o pecado. Então aquilo que era santo, bom, justo, se tornou morte, porque a inclinação me levava a pecar. Sabe quando Eva, ela não dava nem conta daquele jardim, mas quando a serpente chamou a atenção dela para aquele fruto, e ela deve ter olhado, quando ela olhou, ela focou naquele fruto, o desejo mal foi ativado dentro dela. Ela começou a desejar e cobiçar, a ponto dela saber que Deus não queria que comesse, e ela comeu, ela transgrediu. O nosso corpo, o corpo do pecado, ele está inclinado, ele quer pecar,
ele quer desobedecer a lei e os mandamentos de Deus. Temos que entender isso. Para sermos tratados, para fugirmos do mal, nós temos que entender que esse corpo que nós temos está inclinado para o pecado. Versículo 13. Portanto, isso significa que o que era bom tornou-se morte para mim? De forma alguma. Mas o pecado, para que se revelasse como pecado, produziu em mim a morte por intermédio do que era bom, a fim de que por meio do mandamento o pecado se transformasse extremamente maligno. Então, a lei, ela proporcionou que nós olhássemos para aquilo que Deus queria, mas o desejo mal que estava no nosso coração, as tentações nos inclinaram para que nós transgredíssemos e nos levássemos para a morte. Verso 14. Porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual e eu, no entanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. Meu querido, o apóstolo Paulo está tentando me dizer: olha, você não é super-homem, você não é super-mulher, você tem um corpo e ele é limitado, e o diabo vai vir com tudo para cima de você, e o teu corpo vai estar inclinado a ceder para este mal, porque você nasceu escravo do pecado. Você foi, lembra de Salmo 51? Você foi gerado no pecado. Você nasceu escravo do pecado. Só em Cristo Jesus nós somos libertos dessa maldição sobre nossas vidas. Só em Jesus. Versículo 15. Pois não compreendo o meu próprio modo de agir, pois quando o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isso é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto desejar o bem está presente em meu coração, contudo não consigo realizá-lo. O bom desejo está dentro de nós, mas o mau desejo está dentro de nós por causa do corpo escravo do pecado. Por isso o apóstolo Paulo estava ali. É uma luta do bem contra o mal. Talvez Jacó estivesse passando por essa situação. A luta dele, o interior dele se degladiando. É a carne, o espírito. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal, eu tenho tanto prazer em fazer. O que é isso? Isso é a luta que acontece dentro de cada um, de cada ser humano. Porque por causa dos nossos primeiros pais, essa escravidão do pecado, nós fomos gerados nisso daí, e nós somos escravos. Mas quando nós entendemos que Jesus, através de um homem, Adão, o pecado entrou na humanidade, mas através de um homem, a libertação, a redenção, a justificação, a salvação entrou também em multidão de multidões. E o Senhor quer dizer uma coisa: o teu corpo, ele é o corpo do pecado, sim, só que você não é mais escravo do pecado. Você não é, diga isso: eu não sou escravo do pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. O pecado não me domina. Eu sou livre através da salvação conquistada pelo Senhor Jesus. Eu e você somos livres desse corpo do pecado. Eu e você recebemos toda a cura no qual precisamos. Toda lavagem de iniquidade é feita quando nós recebemos o Senhor Jesus. Nós conhecemos aquele que pode nos lavar por
nós precisamos de lavagem interna desse pecado. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas é o pecado que reside, é residência, é moradia fixa. Não é um turista, o pecado não é um turista, mas ele reside. Se você vê que aquilo que você não quer fazer, você está fazendo, tem residência fixa de pecado, que esse pecado precisa ser expulso. Esse pecado precisa sair da tua casa agora, precisa sair da tua vida agora. Essa iniquidade ser arrancada de dentro de você. Versículo 21. Assim descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. No íntimo tem desejo bom, quer fazer a vontade de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em todos os meus membros. Olha o 24, irmãos, olha o que o apóstolo Paulo fala: miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Mas no 25 tem a solução. Graças a Deus que por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com a razão, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Com a razão, nós servimos a lei de Deus, porque nós fomos lavados, nós somos salvos no Senhor Jesus. Pela nossa razão, pela nossa consciência, eu quero Deus. Pela nossa consciência, eu não quero mais pecar, eu não quero mais transgredir, eu não quero mais iniquidade dentro de mim. Senhor, apaga a transgressão, lava a iniquidade, purifica do pecado. Oh Deus meu, cria em mim um coração puro e renova o espírito inabalável dentro de mim. Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Senhor, não retires de mim a tua face, não esconda de mim a tua face, não retire de mim a presença do teu Santo Espírito. Oh meu Deus, então eu vou pregar os transgressores o teu caminho e eles vão se converter a ti. O Senhor quer tratar de nós, o Senhor quer tratar da minha vida, quer tratar da tua vida. Para quê? Para que a gente saia dizendo aí a todos os próximos a nós: você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo desse vício, você não é mais escravo dessa prática, você não é escravo desse tipo de vida. Jesus morreu para te salvar, para te dar uma vida liberta, livre desse corpo que é inclinado para pecar, para desagradar a Deus, e no final te leva à morte. O que o diabo quer com o pecado é a separação total de Deus, é a morte eterna. Mas Deus está nos levantando, Deus está nos levantando, Deus está nos chamando um povo forte, um povo resistente, um povo persistente, um povo perseverante, que luta todos os dias para viver em santidade, todos os dias na guerra do seu próprio eu contra os desejos bons de Deus, na luta das suas vontades com as vontades de Deus. Nós lutamos para que prevaleça a vontade de Deus, para que prevaleça a lei do Senhor na nossa vida e não a lei do pecado. O que eu quero te dizer com tudo isso, meu querido e minha querida: você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que o apóstolo Paulo, que escreveu essas palavras.
palavras que dizia da resistência dele ali com essa guerra. Ele queria fazer o bem, mas ele não conseguia. Mas o mal saía com tanta facilidade. E você pensa que você é melhor do que ele, só porque você tem um título, só porque você tem uma referência ministerial, só porque você faz a obra do Senhor, você é um missionário, só porque você vive em jejum 5 vezes por semana, só porque você ora todas as madrugadas, só porque você sobe um monte 5 vezes por semana. Não! A luta é para todos, todos os dias. O único que conseguiu viver em equilíbrio com o corpo terreno foi Jesus, porque ele não foi gerado de homem, ele foi gerado do Espírito Santo. E Jesus conseguiu ter um corpo terreno que não tinha pecado. Ele não pecou. Ele conseguiu viver aqui na terra com o nosso corpo e não pecar, porque foi gerado pelo Espírito Santo. Agora eu e você não. Fomos gerados do pecado. Temos o corpo do pecado. E eu te convido a se unir. Junte-se a nós. Todos os que foram gerados do pecado. Todos que lutam todos os dias. A carne e o espírito. A carne e o espírito. Junte-se a nós. Nós somos guerreiros do Senhor Jesus. E Jesus mostrou que é possível nós sermos vencedores. Aqui nós temos o irmão Zeca, que viveu preso no cativeiro do vício, das drogas, do álcool. E ele hoje está aqui, aqui na casa do Senhor, porque ele dominou aquilo que dominava ele. Ele dominou com o Senhor Jesus. Ele entregou o governo da vida dele nas mãos do Senhor Jesus. E o Senhor começou a governar aquilo que era desgovernado na vida dele, aquilo que não tinha, aquele governo que estava na carne dele, entregue a carne dele. E como a carne dele estava inclinada para os cativeiros do vício, ele não conseguia sair. A hora que ele pegou o governo da vida dele, entregou nas mãos do Senhor Todo-Poderoso, que governa até o dia de hoje, ele está livre. O pecado não escraviza mais ele está livre no Senhor Jesus. Amém, irmão Zeca? Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que horas tem? 10 minutos. Para vivermos uma vida de espírito e não na carne, eu não posso deixar de ler Gálatas. Vamos lá para Gálatas. Gálatas capítulo 5. Capítulo 5, versículo 16. Viver no Espírito, não na carne. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Viveis no Espírito e de forma alguma você vai satisfazer as obras da carne. Só tem um jeito de você não satisfazer os desejos maus da tua carne, é viver no Espírito. 17. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. É o que está escrito lá em Romanos 7. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Se a gente está sendo guiado pelo Espírito, não vamos transgredir a lei. E não vamos ser subjugados por ela. Não vamos ser condenados por ela. A lei não vai nos condenar, porque nós vamos obedecer a lei, por causa do Espírito que habita em nós. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne? Imoralidades sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme,
ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que praticam não herdarão o reino de Deus. Tudo isso aí que ele citou de obras da carne, se nós não formos zelosos com o nosso interior, nós vamos praticar essas obras e vamos ficar inclinados a ela, deixando a iniquidade através dessas obras dominarem o nosso interior, e vamos ficarmos viciados no pecado, viciados nessas obras da carne, transgredindo o tempo todo a lei de Deus. Querido, não brinca com isso não. Transgredir é você se conhece a lei, você sabe que pecado é errar o alvo, então você vai querer errar o alvo propositalmente. Isso é transgressão. Muitas das vezes há pecados em que as pessoas não têm conhecimento da lei nem do mandamento, mas pecaram. Mas quando se tem o conhecimento e a si mesmo faz, é porque você já está preso na iniquidade, e ela vai te levar à morte. Por isso nós temos que vigiar. Verso 22: entretanto, o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei, porque essas virtudes fazem você praticar a lei. Você não vai transgredir a lei quando você tem os frutos do Espírito. Na Bíblia se refere ao homem como uma árvore. Eu e você somos árvores. Somos árvores. Toda árvore ela dá fruto. Mas se a árvore estiver doente, ela não vai dar frutos bons. Ela vai dar frutos ruins, estragados, com gosto ruim, que ninguém vai querer comer o fruto. Mas quando a árvore está saudável, ela está plantada numa boa terra, ela dá frutos bonitos, viçosos, frutos gostosos, saborosos, aqueles frutos bonitos de se admirar, de se desejar. E a palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 22, também fala sobre isso. Aquela árvore que não estiver saudável, aquela árvore que estiver doente e começar a dar frutos ruins, para que ela vai servir? Ninguém vai querer comer o fruto dela. Nem a aparência dela vai ser boa, nem a aparência, nem para se admirar ela vai servir. Ela está doente, ela vai precisar ser arrancada, porque vai plantar outra ali, ela não serve mais. E o que vai acontecer com essa árvore arrancada? Essa árvore vai ser arrancada, essa árvore vai ser picada em toledos menores e vai ser feita uma grande fogueira com ela. Isso fala de nós. Se eu e você não tivermos dando frutos saudáveis, admirados por Deus, nós vamos ser arrancados e vai ser feita uma grande fogueira. Nós vamos ser jogados no inferno e vamos ser queimados eternamente. Você não quer isso para a sua vida, nem eu quero. Vamos nos cuidar, vamos nos tratar, vamos dar o remédio que precisamos para o nosso interior. Vamos todos os dias, o nosso remédio é coração contrito, coração arrependido, coração humilhado na presença do Senhor, clamando a Deus
para que apague as nossas transgressões, que lave as nossas iniquidades e que nos purifique de todo pecado.